Me chamo Marcelo Tano, sou advogado, tenho especialidade no direito regulatório de energia e hoje a gente vai falar um pouco sobre a tomada de subsídios da ANEEL, número 18 de 2023, e falar um pouquinho do futuro da geração remota, algo muito importante aí na atualidade, tá? A Lélia Stanis Coutinho, pessoal, sociedade de advogados que eu faço parte, possui expertise voltada nas áreas consultiva e contenciosa, nas esferas administrativa e judicial, em demandas aí variadas do setor elétrico, tá? Como todo bom advogado, o que a gente objetiva é mitigar risco jurídico e agregar valor, tá? Agregar aí segurança para as atividades praticadas pelos agentes de mercado. Antes da gente falar aí sobre a questão da tomada de subsídios, queria falar um pouquinho nesse slide e no próximo sobre alguns pontos aqui da geração distribuída. Esses slides aqui estão um pouco carregados, tá? A ideia é que depois vocês possam consultar essa apresentação, só me pedir que eu mando para ser um material aí de consulta para vocês, tá? Como todo mundo sabe, para injetar energia na rede, né, a usina precisa estar conectada à rede de distribuição. E isso aí se dá pelas etapas de solicitação de acesso e orçamento de conexão, né? O orçamento de conexão, todo mundo sabe, é a oportunidade que a distribuidora consolida os estudos, as avaliações de viabilidade e passa para o acessante os prazos, pontos de conexão e as condições técnicas e comerciais dessa conexão pretendida, tá? Nesse momento, cabe ao acessante aprovar esse orçamento de conexão. É uma oportunidade que ele vai poder definir se ele vai executar diretamente essas obras, né, se valendo aí de uma contratação de uma empreiteira credenciada junto à concessionária, ou se a própria concessionária vai executar, tá, essas obras aí. E em meio a esse processo de conexão, o acessante e a distribuidora pactuam aí, né, o termo de acordo de obra e os contratos tradicionais aí, o CUG e o CCER. Com a superveniência da lei, da resolução 687 de 2015, foram inseridas aí as modalidades que todo mundo conhece, né, que deu aí esse boom na geração distribuída, que é a questão da geração compartilhada, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras e o autoconsumo remoto. E essas modalidades, elas estão, né, mantidas e aprimoradas na atual legislação. A gente sabe que hoje, na geração compartilhada, nós temos aí os consórcios, as cooperativas, as associações, né, os condomínios voluntários, e, inclusive, nos consórcios, hoje a gente consegue comungar pessoa jurídica, pessoa física, dentro de um mesmo consórcio, para explorar aí um ativo de geração, tá? A Lei Federal 14.300 e a Resolução 1000 evidenciam que a posse da unidade micro ou mini geradora ela pode ser comprovada com a celebração de um contrato de locação ou de arrendamento com o proprietário, né, desse empreendimento de geração. E isso é importante porque a gente sabe que o consumidor cativo não pode comprar energia de ninguém a não ser da distribuidora. Então isso é importante porque, nesse formato, esse destinatário da energia ele vai se tornar titular, né, da unidade geradora. E assim você atende ali a premissa maior da geração distribuída, que é gerar para consumo próprio, tá? Contudo, um ponto de atenção é que a contraprestação, né, que conste nesses contratos, ela, em hipótese alguma, pode se dar em reais por unidade de energia elétrica. Porque senão a gente vai estar falando aqui de uma comercialização de energia, é algo que não pode acontecer. É o objeto da tomada de subsídios, tá? Em 2015, a Procuradoria Federal junto à ANEEL fixou um entendimento em relação a esses contratos de locação e arrendamento e essas remunerações. Essas remunerações têm que se dar numa parcela fixa e variável, de preferência a parcela fixa tem que ser maior do que a variável, tá? E a variável ela é variável exatamente em razão da performance dos equipamentos que compõem o ativo de geração. Beleza? Tomada de subsídios. Por meio daquela nota técnica ali, a 101 de 2023, isso aconteceu, salvo engano, em outubro do ano passado, final de outubro, a ANEEL apontou indícios de que existem, né, modelos de negócio no mercado que, na verdade, consistem numa comercialização de energia elétrica, tá? Isso é algo bastante relevante e importante. A gente vai ver por quê. Nessa tomada de subsídios, o objetivo da ANEEL é avaliar uma eventual necessidade de mexer no regulamento, né, alterar o regulamento para garantir que o artigo 28 da Lei 14.300 seja cumprido, que diz que a GD consiste, né, em geração para consumo próprio, ou seja, veda totalmente a questão da comercialização. E essa é a meta da ANEEL,
checar se o mercado está atendendo aí a essa vedação. Essa vedação, ela pode ser, ainda que implícita, né, é vedado, até mesmo que seja aí uma comercialização implícita, dos créditos, ou dos excedentes, ou dos benefícios aí, tá? A gente sabe que tem aí os incentivos do FIO, então você se beneficiar irregularmente desses benefícios, você vai ter um problema lá na frente, tá? Existem aí apenas 2 exceções a essa comercialização, o artigo 24 e o 36A da Lei Federal 14.300. Isso aí na prática não aconteceu até hoje, né? O artigo 24 é aquela possibilidade da distribuidora ir ao mercado e comprar excedentes de energia de geração distribuída de, né, micro mini geradores aí. Mas isso não aconteceu, apesar de já estar regulamentado, né? É possível que isso aconteça. O outro artigo 36A, ele já fala da questão mais recente das casas da Minha Casa Minha Vida, né? Que vão agora poder aí vender excedentes para órgãos públicos. Eu citei o exemplo da Minha Casa Minha Vida, mas na verdade é qualquer unidade que possua aí algum programa de benefício do governo, enfim. Esse tema está sendo regulamentado agora na consulta pública 03 de 2024, e é importante, ontem meu colega aqui de profissão, Thiago Bal, mencionou aqui sobre a inversão de fluxo. É algo que também preocupa, a gente também acompanha bastante, né? E nessa consulta pública 03, que vai regulamentar a venda para esses órgãos públicos, vai ser tratado também a questão da inversão de fluxo, tá? Estou só comentando porque esse não é o tema da nossa conversa aqui. Esses arranjos comerciais que a gente falou, né, que podem ser diversos aí, principalmente na geração compartilhada, né, que a gente vê muito por aí, todos eles têm que obedecer aí, né, máxima vedação a qualquer mecanismo de comercialização. Tá? A gente viu que isso não pode acontecer de forma alguma. Essa tomada de subsídios, pessoal, está disponível no site da ANEEL, vocês conseguem acessar, tá? Só colocar lá, pode colocar no Google aí, tomada de subsídios 18 de 2023, ANEEL, vai aparecer. Tá? E o período de contribuições foi aí de 3 de novembro a 31 de janeiro desse ano. Essas contribuições, os interessados, né, vão até a ANEEL para apresentar ali quais são as suas perspectivas, qual é a compreensão, né, dos agentes em relação ao que está acontecendo. Por quê? O que está acontecendo na prática? O futuro da geração remota está em jogo, né, da GD remota. A ANEEL está pretendendo aí com isso justificar eventuais aprimoramentos da regulamentação, coisa que nós discordamos, nós não entendemos que seja necessário, né, qualquer alteração nesse sentido. O que a ANEEL está mirando são esses critérios aí de titularidade, participação e remuneração, né, a base da geração compartilhada. Tudo com vistas a cumprir aí o artigo 28, que fala que não pode ter comercialização, tá? A importância da tomada de subsídios é o seguinte: a tomada de subsídios ela não resulta na alteração do regulamento. Tomada de subsídios, como o próprio nome diz ali, a ANEEL está buscando ali a opinião dos agentes para abrir uma eventual consulta pública, né, se a constatação for a necessidade da consulta pública, para, de fato, alterar o regulamento. Então, o que nós precisamos fazer agora é frear esse ímpeto aí da ANEEL para que isso não aconteça, tá? Esse é o momento oportuno, então, para essas contribuições, tá? Nessa oportunidade aí da tomada de subsídios, a ANEEL ela elaborou 9 questões-chave para debater com a sociedade, todas elas em relação à questão da comercialização, né? E hoje aqui a gente vai falar aqui sobre as 9 perguntas aqui, vamos passar bem rapidinho, tá? A primeira delas é: quais situações existentes no mercado podem ser enquadradas como comercialização de energia? Como a gente viu aqui nos slides anteriores, vai ser quando seus contratos aí de arrendamento ou de locação prevê aí uma contraprestação de reais por unidade de energia elétrica. Tá? Isso aí é um indício de comercialização. Quais os elementos poderiam caracterizar ou dar indícios de uma comercialização de energia no sistema de compensação? A formalização desses contratos aqui, né, com uma contraprestação em reais por energia, ou o uso de créditos por uma unidade consumidora que não estava na modelagem do negócio quando esses créditos foram gerados. Então, por exemplo, uma unidade aí consumidora que se tornou consorciada de um consórcio, ela não vai poder, de forma alguma, se valer de um crédito passado que foi gerado quando ela não fazia parte do consórcio. Se isso acontecer, fica bem evidenciado também que não foi uma geração para consumo próprio, isso daí também cai em uma comercialização. Tá? Quais seriam as condições necessárias para a distribuidora comprovar a posse ou a propriedade da central micro-mini geradora? Essa pergunta da ANEEL foi bem capciosa, sabe? Porque a gente não tem que comprovar a propriedade
da central, né, do ativo de geração. O que a gente precisa, e a única exigência, né, que existe, é a apresentação de uma documentação que confirme a posse ou propriedade do imóvel onde está a unidade, né, micro ou mini geradora. A gente não tem que apresentar nenhum documento aí para comprovar a posse e propriedade dos equipamentos em si. Então, essa pergunta aí foi bem capciosa. Pergunta número 4. Deve-se exigir, no momento da solicitação, a apresentação do contrato com a associação para a participação da geração compartilhada? Então, olha só, ali o que a ANEEL está pretendendo é o seguinte: será, então, eu posso aceitar consorciados dentro de um consórcio desde que eles existam, desde quando esse consórcio se tornou titular, né? Assim, não faz muito sentido. O único documento exigido, no momento da solicitação, é um instrumento jurídico que comprova solidariedade entre esses participantes. Obviamente, cada um vai ter uma cota parte, então ele vai ser responsável pelo pagamento, né, respectivo ali da sua cota parte. Tá? Seria viável adotar um modelo de contrato com cláusulas mínimas para participação em associações de geração compartilhada? Também não há justificativa para isso, tá? Para condicionar a geração compartilhada à inclusão de cláusulas mínimas. Até porque essas cláusulas mínimas já existem, né? Se tratando ali de associações, está no Código Civil. Se tratando ali dos consórcios, a Lei 6.404 já prevê quais são essas cláusulas também. E, em relação às cooperativas, a Lei 5.764. Tá? Então, cabe aí essa modelagem, né, seja qual aí for eleita, observar as respectivas regras. Não tem por que a ANEEL, né, criar regras adicionais aí em relação a isso. A forma de cobrança pela participação na geração compartilhada pode corresponder a um rateio de custos? Pode e deve, né? É o óbvio. Não há limites para a responsabilidade ou vedação para a cobrança da participação na geração compartilhada. É forçoso concluir que esse rateio de custos aí, referente à, né, à central micro e mini geradora, obviamente, não vai violar, de qualquer forma, algum dispositivo legal ou regulatório. Tá? São 9 perguntas, essas aqui são as 3 últimas. Tá? A forma de cobrança pela participação na geração compartilhada pode apresentar relação com as tarifas reguladas das distribuidoras? O pessoal pergunta muito isso no escritório, né? É muito normal você dizer, eu dou aqui um desconto de 10%, de 20% da tarifa da distribuidora. Isso implica em comercialização? Não. E a ANEEL já falou sobre isso aí nesse ofício de 2021, o 0344, né? A ANEEL afirmou que a prática de desconto sobre a tarifa não caracteriza de forma alguma a violação do regulamento setorial e também não consiste, obviamente, em uma prática de comercialização de energia, tá? Desde que, como eu falei lá atrás, os seus contratos não tenham uma contraprestação de reais por energia. A baliza, né, do preço que vai ser dado para aquilo, né, vai ser realmente, não tem problema nenhum você fazer essa baliza com a tarifa da distribuidora, tá? Isso não implica em comercialização de energia. As perguntas 8 e 9, elas são bem parecidas e as respostas também, tá? A ANEEL perguntou se deveria ser dado algum tratamento, né, regulatório próximo ali, similar ao que se faz ali em relação à troca de titularidade, para caracterizar a posse ou propriedade dessa central geradora. Tá? Não se faz necessária, né, a abordagem de uma questão regulatória análoga nesse ponto, até porque são assuntos completamente diferentes, né? A troca de titularidade e a questão aí da comercialização. Então, não faz o menor sentido. Tá? A questão número 9 é a mesma coisa. Dá um tratamento, né, similar ao que se faz em relação à divisão de centrais geradoras. Também não existe justificativa para isso. O que a gente tem que ter em mente é que esses critérios objetivos, eles já existem no regulamento, cabe às distribuidoras identificar, né, as situações irregulares, onde, porventura, ali esteja acontecendo uma divisão de central geradora, uma comercialização de parecer, ou até mesmo uma comercialização de energia elétrica. Tá? E aí, você deve estar se perguntando aí, e se por acaso, né, entender que eu comercializei energia explorando aí um ativo de geração distribuída, o que vai acontecer comigo? A resolução 1059, né, que aprimorou a resolução 1000, trazendo para o regulamento infralegal ali da ANEEL as questões da 14300, estabeleceu procedimentos a serem observados aí pelas distribuidoras quando são constatados indícios de irregularidade, tá? Por parte dos consumidores, por parte dos acessantes. Isso implica, né, na devolução dos subsídios usufruídos. Olha só o problema. Esse eventual recebimento irregular de benefícios, ele pode decorrer de variadas situações.
né? São os conflitos aí, geralmente, que a gente aborda aí com as distribuidoras. Centrais geradoras que praticam divisão para fins de enquadramento na GD, né? A questão da comercialização do parecer de acesso, que é algo que também não pode, né? O aumento da potência instalada à revelia da distribuidora, não pode acontecer. As questões de comercialização de excedentes, que é o objeto aí da tomada de subsídios, tá? Dentre outras situações. E aí, ao se constatar esse recebimento irregular dos benefícios do SCE, os artigos 325 e 655 da Resolução 1000 estabelecem os procedimentos que a distribuidora deve adotar para apurar, né, essa devolução que vai ter que acontecer. Isso envolve o envio de notificação para o micro e mini gerador, por escrito, e de maneira que permita a comprovação do recebimento, apontando os indícios de irregularidade, os valores envolvidos, o prazo e canais para formalização da reclamação, né? Caso o notificado discorde da diferença cobrada, obviamente ele vai discordar. Então esse é o caminho que tem que ser seguido, tá? Relativamente à retroatividade do refaturamento, até quando volta, né, essa devolução aí de benefícios? É o prazo de 36 ciclos de faturamento, tá? Para fim de devolução. E a correção vai ser com base no IPCA. Isso tudo está no artigo 655 da Resolução 1000. Tá? Esses procedimentos para apurar essas irregularidades, né, para eventualmente devolver aí esses subsídios, são providências que têm que ser adotadas pela distribuidora e a gente tem que ter em mente aqui a questão do contraditório e ampla defesa. Tá? A gente não pode falar em irregularidade, mas sim um indício de irregularidade. Tem que ser constatado para que, de fato, a gente possa tratar isso daí como uma irregularidade. Tá? Assim como é no processo judicial, a gente tem que garantir aí a ampla defesa. Outro ponto que tem que ser mencionado, pessoal, é que esses procedimentos aí de irregularidade, tá, de apuração de irregularidade e devolução de subsídios, eles não envolvem aplicação de sanção ou multa. Tá? Não existe isso aos micro e mini geradores. Então, você não é desconectado, você não perde sua conexão, né? Não existe isso. Você simplesmente vai ter que proceder a essa devolução. Tá? Eu acelerei bastante, então acho que sobraram aqui 3 minutos, nem sei se poderia, mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode me procurar depois aí, a gente pode esclarecer as dúvidas, tá? E também posso enviar a apresentação. Obrigado, pessoal.